Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. Vocês já sabem, eu já comentei em live, já comentei em vídeos aqui mesmo, que uma das minhas outras grandes paixões além da Disney é a Agatha Christie. Eu sou um grande fã da Dama do Crime. A Agatha, ela é uma escritora que vocês conhecem, já ouviram falar, mas ela ficou conhecida principalmente por escrever livros de mistério, de policial. Em geral, as histórias tratam de um assassinato ou roubo, mais assassinato, mas às vezes tem roubo também. Em um lugar assim, tem um pequeno grupo de suspeito e desse suspeito um deles é o assassino. E no final a gente descobre quem é o assassino efetivamente. Ela é uma das escritoras mais publicadas no mundo. Inclusive, tem um dado que fala que ela é a segunda que mais vende no mundo. Ela só perde para a Bíblia. E claro que uma escritora tão famosa, tão referenciada assim, ela já teve muitas adaptações das histórias dela, de filmes, inclusive anime. Já teve até uma série de anime baseada nas histórias dela. Inclusive é bem legal, eu recomendo. E óbvio que ela também seria referenciada nos quadrinhos Disney, né? Ela já teve várias citações, várias homenagens ao longo dos anos aí. Seja em histórias mesmo, inspiradas e parodiando os livros dela, quanto tipo citações, alguma coisa assim. Acho que uma das primeiras, não chega a ser a primeira, aqui ele efetivamente não fala da Agatha Christie em si, mas sim um dos livros mais famosos dela, é o Assassinato no Expresso do Oriente. Foi um dos que mais vendeu, etc. Inclusive é um dos meus preferidos também. Já tiveram várias e várias filmes, séries por aí. Uma das primeiras histórias, lá em 1985, a gente teve uma história chamada O Mickey no Expresso do Oriente, que efetivamente não é sobre a Agatha Christie, mas é sobre o Expresso do Oriente, né? Pra quem não sabe, o Expresso do Oriente é um trem, foi muito famoso nos anos 20, 30, passou um tempo fora de circulação, voltou uns anos atrás aí, que ele ligava a Europa passando por vários países, e era trem de luxo, só os milionários podiam pegar ele, e ele acabou sendo usado pela Agatha para um dos cenários de um dos seus livros. Em 1985, a gente teve uma história do Mickey no Expresso do Oriente, que efetivamente não fala da Agatha Christie em si, mas do trem, desse Expresso do Oriente, do trem mesmo, que aqui no Brasil saiu nessa edição aqui da Clássico da Literatura Disney, que mostra o Mickey indo lá, pegando ele e a Minnie, tirando férias, entre aspas, no Expresso do Oriente. A gente descobre que tem um mistério que levou o Mickey lá, obviamente. E ao longo do livro a gente tem várias situações. Efetivamente, como eu falei, não cita o Expresso do Oriente, a história da Agatha Christie. Mas durante a história ele fala até que o Expresso do Oriente já foi cenário para muitas coisas, crimes, muitos mistérios, etc. Se vocês viram a revista que lançou aqui, mostra um pouco da competência da Editora Abril, porque vocês veem aqui a história, dá nome ao volume que mostra, que tem a história do Expresso do Oriente, é o Grande Motim. Eles pegaram a história menos conhecida para dar nome ao volume. A gente tem o Grande Motim. Aí a gente tem outras histórias aqui, tipo o Fantasma da Ópera, que obviamente mereceria bem mais estampar o volume. O Cigano de Bergerac também é uma história conhecida. E o próprio Expresso do Oriente. Mas a Abril preferiu escolher esse Grande Motim por motivos de Editora Abril. Na série do Pateta Repórter, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui sobre ele, a gente teve uma história 10 Pequenos Jacarezinhos. Aqui no Brasil ela saiu primeiro nessa edição aqui especial do Pateta Repórter, e depois naquela edição grande capa dura, que foi o que eu usei para fazer o vídeo. Na história aqui, o Pateta Repórter no caso, e os amigos dele são convidados para uma ilha por alguém misterioso, e os personagens começam a desaparecer. Essa história, ela é baseada, inspirada no livro da Agatha Christie, chamado O Caso dos 10 Negrinhos, que é o meu preferido. Hoje em dia ele já não tem mais esse nome por motivos de... vocês sabem, né? Hoje em dia, o nome pelo qual o livro é conhecido aí não sobrou nenhum. E a história aqui do Pateta Repórter tem todos os elementos, obviamente não as mortes, mas tem todos os elementos que tem na história. Tem o convite misterioso para 10 pessoas desconhecidas. Aqui no caso os personagens começam a desaparecer um a um. Tem o poema que guia o livro original. Aqui tem um poema também. Tem as estátuas, aqui no caso as estátuas dos 10 jacarezinhos, lá era 10 negrinhos, porque o nome da original na ilha era Ilha do Negro. Enfim, é uma história bem bacana. Eu lembro quando ela saiu lá na Itália, ela não tinha nem previsão de sair aqui no Brasil. Eu acabei comprando até a Topolino original, que eu queria ter essa história, mas aí depois ela saiu aqui no Brasil, eu fiquei com as 2/3 versões. O Caso dos 10 Negrinhos também foi base para uma história recente até do Super Pateta. Ela é de 2011, recente, né? Mais de 10 anos, quase 12 anos aí já. É isso que dá a velhice, começa a achar coisa recente quando você vai ver. É mais de 10 anos. Enfim. O Mistério de Monte Fraga, que aqui no Brasil saiu nessa edição do Pateta aqui, uma das primeiras da Culturama, edição 9, a Culturama. Eu lembro que quando eu fiz o review dessa revista, eu até comentei que essa história era baseada no Agatha Christie. Na história também aqui, o Super Pateta é convidado para um lugar misterioso, aqui no caso uma mansão, com outros super-heróis. Eles também começam a desaparecer, porque, como eu falei agora há pouco, não dá para mostrar mortes
dos quadrinhos Disney. Enfim, essa história aqui é mais bobinha, mas vale a homenagem. No vídeo de sebo eu falei que um dos motivos pra me levar no sebo dessa vez foi pra ver se eu achava uma revista de patinhas que eu queria comprar pra um vídeo que eu iria gravar. E o vídeo é esse, porque a revista era essa daqui, que eu até comentei no vídeo, que a história de abertura aqui seria o que eu ia usar no vídeo, que a história aqui é os 10 pequenos ricaços, ou os 10... No original é os 10 Piccolo e Miliardari, os 10 milionáriozinhos. Essa daqui é baseada pelo título, dos 10 negrinhos. Mas a história, o trama da história, podia ser baseado em qualquer livro da Agatha Christie, porque ela tem aquela fórmula que eu comentei agora há pouco, que são um grupo de personagens que acontece alguma coisa lá, aqui no caso é um roubo, e um dos personagens é o culpado. Tem outras histórias que eu não tenho aqui, por um motivo bem aceitável, ela nunca saiu no Brasil. Por exemplo, em 1992 a gente tem uma história da Minnie, que é a Minnie e os mistérios da Miss Marple, é uma tia da Minnie, e esse nome faz referência a Miss Marple, que é uma das personagens da Agatha Christie, uma das detetives que ela tem. É uma brincadeira com o nome Marple e Topo de camundongo, de rato na Itália. Essa história nunca saiu no Brasil, infelizmente eu também nunca consegui ler, então não tenho muito o que falar sobre ela, só que é legal essa referência à personagem. Pelo que eu vi da história, ela é bem isso, a Miss Marple, a Miss Turple, no caso, ela é bem no estilo da Miss Marple, uma velhinha que, por estar entediada, ela acaba resolvendo os crimes e mistérios por aí. E outra história é em 1988, cuja capa da edição original traz até o Donald com um bigodão ao estilo Hercule Poirot, que é o mistério da Agatha Pérez, que também é inédito no Brasil, e que essa tem menos informações ainda na internet do que a da Miss Marple, da Miss Turple. Eu até achei uma coisa ou outra, umas imagens ou outra, mas essa da Agatha Pérez aqui só tem a referência mesmo. Não só a história, muitas vezes os personagens da Agatha são referenciados, como por exemplo na série de Fantômios, do Marco Gervásio, a gente tem o Hercule Poirot lá, que é claramente uma referência ao Hercule Poirot. Inclusive, quando eu fiz os reviews das edições, eu até citei lá que eles sabem do que está fazendo, porque ele cita várias histórias, trejeitos que o Poirot tem nos livros, tipo falar das células cinzentas, o jeito mais afetado, assim, de não querer se sujar, de ser convencido, um pouco convencido que o Poirot é. E vale citar aqui. Na Itália, uns anos atrás saiu uma edição, e esse ano saiu uma republicação dessa edição, uma edição especial trazendo várias dessas histórias, inclusive quase todas essas histórias que eu citei aqui. Ela foi republicada nessa edição. Ela é uma capa dura, ela faz parte de uma seção, de uma coleção na Itália. Inclusive o título da edição que vocês estão vendo aqui do lado é exatamente isso: Topolino no Expresso do Oriente, que é o Mickey do Expresso do Oriente, a história que eu falei ali, e outras histórias inspiradas em Agatha Christie. E nela tem a história dos 10 milionários, tem a história do Monte Fraga, tem a da Miss Turple. Eu estou tentando comprar ela, mas não estou conseguindo achar pela internet por aí. Até achei, mas é caro pra burro, então eu tô tentando ver algumas formas paralelas de comprar, pedir pra alguém importar pra mim. Mas é uma edição que eu realmente quero ter na coleção. Assim, outra coisa que eu quero ter na coleção, que eu não tenho ainda, não sei se eu vou ter, enfim, saindo um pouco dos quadrinhos, em 1996, na Uganda, o país, eles lançaram uma série de selos comemorativos do Expresso do Oriente. E aqui, de novo, não é da Agatha Christie em si, mas do Expresso do Oriente, do trem. Tem vários temas desses selos, tem a história dele chegando na estação, tem o destino dele, etc. Um desses selos aí sim é homenagem não podia citar o trem Expresso do Oriente sem falar da Agatha Christie. Tem um selo que é efetivamente filmando o Expresso do Oriente, e aqui a gente vê o Mickey, o papel do diretor e do Poirot também. Vocês estão vendo as imagens aqui, não preciso ficar descrevendo aqui. Essa daqui eu até achei pra comprar no eBay, mas ainda me falta coragem pra comprar no eBay. Coragem. Enfim, é uma coisa que um dia eu vou ter na minha coleção. Afinal, Agatha Christie faz parte de um dos meus temas preferidos, das minhas coisas que eu mais gosto assim. E é uma coisa que eu queria aqui trazer pro canal alguma vez, e essa foi a forma que eu achei. Essas são algumas das histórias baseadas da Agatha Christie, a Dama do Crime, e nos seus personagens, nas suas longa bibliografia. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, e eu indico, vão atrás dos livros da Agatha Christie. Eu sou suspeito para falar, mas principalmente se vocês gostam desse sistema de mistério, de assassinatos, vale muito a pena. E é isso então, espero que vocês tenham gostado. Aquilo que eu falo no final dos vídeos sempre, se gostaram, se inscrevam no canal. Se forem comprar coisas na Amazon, comprem aqui pelo link que eu deixo aqui na descrição, que isso ajuda. Não precisa comprar só o produto que eu deixo lá, se vocês entrarem por ele, comprarem qualquer coisa lá, ajuda. Eu ganho uma porcentagemzinha, não é muito, mas já ajuda um pouquinho, né? E enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.